Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci, é o programa Zoom Debate, o espaço onde a cultura, a identidade e transformação se encontram. Hoje mergulharemos nas trilhas do documentário Viação Canela, uma obra que transcende a tela para nos conectar com as raízes mais profundas da nossa terra e das mulheres que a cultivam. Viação Canela não é apenas um filme, é o reencontro com histórias que moldam o nosso presente e inspiram o futuro. Dirigido por Luciana Tomás e Caru Rezende, o documentário nos leva ao coração do Parque Estadual de Três Picos, revelando como a cultura, tradição e sustentabilidade se entrelaçam no nosso cotidiano, de comunidades como Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu. Nesse episódio, contaremos com a presença de Luciana Tomás, jornalista mineira, apaixonada por narrativas fora do circuito, e Davi Mota, cinegrafista carioca, que transforma detalhes em poesia visual. Juntos, exploraremos camadas dessa produção que é, ao mesmo tempo, um manifesto e uma celebração da resistência feminina e da conexão com a natureza. Prepare-se para uma conversa que promete ampliar horizontes e inspirar ações. Vamos juntos nessas jornadas. Até já! Olá, estamos de volta aqui e hoje, como falei na abertura, nós vamos tratar de um tema que é diferente do nosso aqui cotidiano do programa do Zoom Debate. Hoje vai ser um debate para descrever como foi essa aventura, como foi essa arte, a criação dessa arte, onde eles dois, e eles três, porque também não está aqui conosco presente a Caru, mas como a Luciana e o Davi tiveram a ideia, a iniciativa, como aconteceu, quantos anos para que pudéssemos preparar, isso que com certeza é muito mais do que um documentário. Acho que é uma celebração à natureza, uma celebração à biodiversidade e com certeza acho que é um momento de exaltação ao que vem a ser, as pessoas falam de arte, o que é cinema, mas aqui eles vão contar, nós vamos entrar nesses bastidores e vocês vão ter conhecimento. Seja muito bem-vinda, Luciana Tomás. Já tivemos a oportunidade de falar por muitos anos. Luciana esteve à frente aqui do jornalismo na região, no interior do estado do Rio. A Luciana foi aqui de uma das afiliadas Globo, aqui do nosso interior, e por muitos anos eu mesmo tive a oportunidade de encontrar em algumas ocasiões, por ocasião do Festival de Inverno, ocasião da administração pública, quando ali ocupei alguns cargos, e a Luciana sempre estava à frente, era sempre esse rosto, e de repente ela desaparece do nosso cotidiano, do dia a dia, e ela vem hoje trazer esse presente para todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Luciana. Luciana, aqui a gente diz o seguinte, a gente não apresenta os protagonistas é que se apresentam, dizem como eles gostariam de se apresentar. Eu falei um pouco da Luciana, aquela que eu conhecia até um certo momento, mas a Luciana de hoje estou conhecendo nesse instante. Seja muito bem-vinda, é um prazer. Luciana por Luciana, quem é a Luciana mineira, que hoje é autora, diretora, produtora desse documentário? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Roosevelt. Nossa, eu fiquei emocionada com a apresentação do documentário, acho que resume muito bem tudo que a gente quis colocar na tela. E Luciana por Luciana, nesse atual momento, é isso. Ela é jornalista, apaixonada por contar histórias que estão fora do circuito e que exaltam a cultura popular e ancestral do nosso povo, né? Porque eu acho que a base para a gente traçar alguma coisa para o futuro é entendendo de onde a gente vem, onde nós estamos, para a gente traçar para onde a gente vai. Então, a Luciana é essa jornalista que busca essas histórias que vão inspirar, que vão transformar, mas que ao mesmo tempo também vão dimensionar e contextualizar onde nós estamos e para onde nós vamos. E aproveitando o ensejo, né, você falou diretora do documentário, estar aqui hoje sendo entrevistada por você é uma loucura, é uma inversão de papéis, né? E eu estou muito feliz por isso. Eu ia falar exatamente isso, a inversão, né? O mundo, ele tem as mudanças. Eu nunca pensei que pudesse estar aqui hoje diante dos dois. E aqui tem uma história muito interessante. Davi, seja muito bem-vindo, mas antes de você se apresentar, eu queria falar para quem nos vê, porque durante muitos anos vocês tiveram a oportunidade de ter a presença diária praticamente, né?
salva as escalas, né, da Luciana ali no vídeo. Então, e por muitas das vezes, a Luciana e a equipe, o time, porque não é só a Luciana que é a linha de frente, conseguiu emplacar matérias fora do nosso circuito serrano, no estado e às vezes até no Brasil, né, com muitas matérias, pela qualidade do trabalho aqui da TV e dos seus profissionais. Mas algo que eu acho que vale a pena a gente relatar, primeiro, é dessa experiência. Eu só faço uma correção, eu não sou apresentador, não me colocaria nessa posição, porque não teria essa capacidade. Eu sou um mediador, busco aqui trabalhar aqui tema com vocês, mas esse casal sempre foram vistos, sempre a equipe era ali composta pela Luciana e pelo Davi, tá? E a gente ia percebendo que havia algo mais entre os dois. E aquele algo mais entre os dois, desde o início, depois, há 17 anos atrás, a Luciana veio para Friburgo, começou em Friburgo, e dias depois ela começou, um se encantou pelo outro, e o outro se encantou pelo um, e eles depois, 1 ano e 3 meses depois, eles estavam casados, e durante quase mais de 15 anos, né, eles estiveram ali os dois trabalhando num profissionalismo que ninguém dizia que eles, ali eram marido e mulher, né? Mulher e marido, né? Melhor assim, mas dizer para vocês, aqui eu faço um testemunhal do momento exemplar que tive a oportunidade de viver aí com vocês, do quanto vocês se complementavam e o quanto isso transformava nessa transição que vocês tinham ali pouco tempo para fazer e o quanto vocês conseguiam levar isso, a qualidade do trabalho de vocês, a alma do trabalho de vocês. Então, muito bem-vindo, acho que é algo que a gente está aqui nessa construção. Aqui eu falo que é um programa de rádio, metido a besta, porque tem imagem, né? Mas parabéns aos dois. E Davi por Davi, agora você tem que contar também essa, né? Como é que foi isso aí? Tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você, que sempre foi aquele cinegrafista, deveria estar por trás, né, do fato, mas cobrindo muito bem, chegando nesse momento de ser um artista que leva essa imagem para o mundo todo. Bem-vinda. Obrigado, Rússio. É muito feliz estar aqui e muito desafiador para a gente que é da imagem estar aqui sentado aqui de frente para a câmera. Fico muito mais confortável ali atrás da câmera, mas eu estou aqui do lado, né, da minha esposa, né, Luciana. O Rússio é um amigo, né, de longa data, né? Como ele já falou, a gente já participou de inúmeras reportagens, né? E Davi por Davi é um cinegrafista vindo do Rio de Janeiro, já estou há 20 anos em Nova Friburgo, apaixonado pela essa cidade, apaixonado pela profissão e é muito, muito feliz de estar contando um pouquinho sobre a nossa vida e especialmente o documentário Viação Canela, que é um sonho de 20 anos atrás e é que a gente retomou e estou muito feliz de estar participando dessa história sendo retomada, né, o Viação Canela. Eu acho que é isso aí. Eu acho que no Viação Canela o Davi ele pôde realizar o potencial maior dele, porque o jornalismo diário ele acaba não dando tanta oportunidade para o diretor de fotografia mostrar o que ele realmente... Apesar de que num fato rápido, você tem que extrair a maior informação de uma imagem que não vai se repetir. Eu falo muito isso para ele, né? O trabalho do cinegrafista, do diretor de fotografia, é muito difícil, porque as histórias, as imagens, elas não se repetem. Então, se você perdeu um take importante para a história vai ficar com menos sentido. Então, eu acho que o Viação Canela foi o que ele pôde demonstrar, é o currículo do Davi no potencial todo dele mesmo, de explorar o que os quadros podem oferecer e os quadros que a gente pôde explorar. Acho que é um pouco, né? Não vou falar que é fácil, mas assim, você está numa região dessa, né? Essa região fluminense, né? A região serrana do Rio de Janeiro, que são imagens sensacionais, né? Como a gente está vendo Três Picos ali, que é uma imagem maravilhosa, tem um dedo de Deus, tem o nosso cão sentado, que fica em Nova Friburgo. Nós temos montanhas maravilhosas que fica, não é que fica mais fácil a gente trabalhar, mas a sensibilidade de você captar aquilo, é um pôr do sol, é uma luz que entra, e às vezes pode ser a mesma montanha, mas eu sempre falo com ela, cada segundo a montanha ela traz coisas diferentes para nós. Às vezes é um segundinho que você perdeu o sentido. Ou tipo assim, não, espera mais um pouquinho, sabe? No final do dia você vai ter aquela luz, vai ter aquele recorte, sabe? Acho que é trabalhar perto da montanha, né?
com essa sensibilidade, né, você está próximo da natureza. Acho que isso é um privilégio para a gente que é de comunicação e a gente que foi de jornalismo diário, que nem sempre foi assim, né? Essa questão um pouco mais tranquila de ficar mais conectado com a natureza. E é uma coisa que esse casal aqui adora, né? Tanto profissionalmente, tanto na folga também. A gente procura sempre os lugares que parecem de trabalho para não parecer trabalho, sabe? A gente quer fazer o trabalho, mas sem parecer trabalho. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu quero estar fazendo essa imagem dessa cachoeira, dessa montanha, dessa história, né? Que a gente esmiuçou muitas histórias interessantes nessa região dos Três Picos. Sim. Eu acho que a gente tem muita coisinha para contar, né? Isso. E foram só 25 minutos, né, do nosso documentário. Tem muita coisa que ainda ficou de fora, a gente pretende colocar mais para frente. Acho que o mais desafiador desse projeto Viação Canela foi esmiuçar em 25 minutos uma história gigantesca que tem muita coisa para a gente desbravar fora. Luciana, né? olha só, esse Davi nós não conhecíamos, acho que nem você. Que fala, né? Fala, né, com essa fluidez. Em casa eu falo muito, hein? Há uma fluência, né? Eu acho que vale muito, acho que tanto você quanto ele, mas eu vi quando eu reparei que quando ele falava assim com um porte de emoção. Eu vi que o Davi colocava, assim como você, mas como a gente nunca teve... Não conhecia esse lado assim de tanta profusão, mas acho que é importante também para que a gente possa conectar quem está do lado de lá, dizer o seguinte: vocês tiveram uma vida de quase 20 anos mergulhada no jornalismo. Né? E num certo momento houve uma virada de chave, né? E vocês mudaram, eu creio que da água para o vinho, porque falávamos aqui anteriormente. Então, acho que antes de nós começarmos efetivamente a falarmos do documentário, que o Davi queria dar os spoilers todos. Ali. Ele já falou tudo, né? Ele deu o serviço completo. Eu estava preocupado ali com o Marconi, que vai colocar com certeza algumas imagens. Aí o Marconi estava maluco, coloca agora, não coloca agora, porque ele já está falando alguma coisa. Vai aguçando à vontade, né? Mas eu acho que é importante, porque tem sempre aquela coisa a gente chama de um fetiche, né? De quem está do lado de lá, e viram vocês aí, né, durante muitos anos. O jornalismo, queria que você falasse um pouco do que foi a vida de quem faz comunicação e que chega onde vocês chegaram, e que de repente no momento da vida de vocês, de maturidade mais maduros, vocês fazem aí, se dedicam a esse momento que é a criação e a produção de um documentário que nós vamos ter oportunidade de falar aqui. Jornalismo. A vida do jornalista, como é que foi, o quanto que vocês se entregaram, e aí, fala um pouco disso para a gente. Acho que entrega. A palavra do jornalista a palavra constante é entrega. A entrega diária. A entrega diária. Acho que a cada hora a gente precisa estar entregando muita coisa, né? Eu me formei na UFJF, Juiz de Fora, trabalhei no Maranhão e vim parar aqui em Friburgo. Dia 6 de maio de 2008 eu cheguei nessa cidade, portanto, no dia em que estamos gravando, 17 anos fazendo. E durante esse período, quando eu conheci o Davi, há 17 anos atrás, já era uma intenção minha. Acho que desde que eu entrei no jornalismo, já era a minha intenção ir para uma camada mais... uma camada diferente do jornalismo, não do jornalismo diário, né? Porque o jornalismo diário é importante, as pessoas precisam estar informadas, mas eu sempre quis buscar algo mais daquilo, mais aprofundado, né? Mais aprofundado. E quando eu cheguei em Friburgo, e essa região, ela dá essa profundidade cultural, essa profundidade de natureza, a gente tem várias camadas que são muito maravilhosas nessa cidade. E aí foi chegando um determinado momento em que a nossa vontade de expor mais esse lado do jornalismo arte, vamos chamar assim, né, que é o documentário que a gente leva para o cinema, que é a coisa que a gente vai atrás, buscar o melhor take, a melhor imagem, o melhor personagem, né, a melhor história. Isso já vinha me chamando já há alguns anos, e o Davi também, né, eu acho que assim, posso até falar por ele nesse momento, porque sempre foi um draminha interno nosso, trabalhar, fazer o nosso trabalho e às vezes deixar coisas ali que a gente não podia resolver enquanto jornalista, né?
Um exemplo que eu dou aqui é os momentos de tragédia que a gente viveu em várias circunstâncias, né? A região serrana, por causa as tragédias climáticas. As tragédias climáticas, Então, assim, estar nesses momentos era fundamental, crucial, para que as pessoas ficassem sabendo das coisas, mas demandava de um emocional pessoal muito grande, para você sair daquela atmosfera. E isso já... É importante ter quem faça. O jornalismo é muito importante, mas para mim, pessoalmente, eu estou abrindo aqui uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Né, e sendo nós dois, então, tipo assim, os dois estão lá fazendo, né? O exemplo da tragédia climática. Estamos lá, fizemos e tal, e, poxa, vai com aquela carga. Aí, nós dois vamos para onde? Para a mesma casa. Então, para nós dois dividir esse emocional dentro de casa, é um trabalho... Foi um trabalho continua sendo um trabalho diário para a gente deixar um pouco de fora. É impossível esquecer certas histórias que a gente acabou vivendo. Histórias boas e, infelizmente, histórias ruins também. Que é isso que eu acho que o jornalismo ele acaba trazendo um pouco mais aquela questão negativa que está acontecendo na sociedade. Né? O jornalismo, infelizmente, ele traz muito isso, né? Então, a gente tirar isso, deixar essa carga de lado, ir para casa, sabe? O que a gente vai pensar? E a gente sempre conversou muito de trabalho o tempo todo. A gente está aqui conversando, Roosevelt, a gente pode sair e a gente vai continuar conversando e esse vambora. Esse papo não acaba. O Davi fala muito, né? E realmente, a gente conversa muito. Então, nesse processo todo de depuração das coisas, os projetos, eles existiam, sempre existiam. Paralelamente, então, os projetos, inclusive o Viação Canela, sempre no meio das nossas conversas, dividindo um pouco com o jornalismo diário, mas a gente sempre conversando sobre os nossos sonhos, sobre os nossos documentários e tal. Sempre criando, estruturando projetos, né? Para que um dia a gente pudesse executá-los, né? E aí, a vida vai acontecendo, coisas vão passando. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar a você, esse sentimento que me vem aqui agora, de partida, de rompimento com o diário. Você, por exemplo, era alguém que estava presente na vida, na casa das pessoas. Quando a gente fala aqui, só para trazer um registro, porque a sede do nosso estúdio é aqui em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio, né? Falo sempre a 150 quilômetros da capital, 2h15 do Rio. Para aqueles que estão longe. Hoje a nossa imagem ela vai direto para Teresópolis e Petrópolis, e quando a gente fala em tragédia, nós tivemos aqui a nossa tragédia climática em 2011, né? E que aqui, acho que mais do que somente a tragédia material, nós tivemos aqui em torno de quase de 1.000 mortos aqui, fora aqueles que até hoje desaparecidos e coisas nesse sentido. Para que vocês possam ter na perspectiva recente, um ano atrás teve o Rio Grande do Sul. Tá? Então aquilo que lá se viveu aquilo lá, mas vocês falaram até com maior profundidade até, não sem querer comparar, em função do número de vítimas também que nós tivemos. Mas aí o que acontece? Vocês iam para casa com um casal, que era um casal da TV, e era um casal formal, vocês iam para casa e ali continuavam. Mas aí esse ponto de partida, esse ponto de partilhar, de dividir e não mais continuar à frente da TV, vocês entravam então todos os dias em nossas casas e tal, entravam de muitos do estado e do Brasil, e de repente a coisa não... sei que convites existiram para vocês, né, para que vocês pudessem seguir, mas o rompimento disso, só para que a gente possa entrar efetivamente, eu acho que é importante a gente trazer em que momento vocês verificaram que havia talvez até mais do que o desejo, a necessidade. Necessidade. Acho que é a fala, né? Acho que foi essa palavra, necessidade. Difícil, porque... Muito. Muito difícil. Porque vocês faziam algo... Um rompimento, né? Um rompimento não é só virada de chave fácil, comum, é romper. Né? Sim. Transição de carreira também, né? Porque a gente... São 2 anos que a gente está fora do jornalismo diário, trabalhando os nossos projetos, fazendo alguns serviços, né? Acaba tendo que fazer serviço e tal, mas o objetivo mesmo é executar os nossos projetos. Então, nesses 2 anos, nossa, como a gente consegue ver a diferença ali, porque quando a gente começou a estruturar um potencial fora do jornalismo diário, igual eu falei, né? Os projetos já estavam todos na manga, né? E aí, quando a gente verificou que, de fato, a gente iria caminhar sozinho, a gente começou a botar os projetos para fora. Sim.
Mas eu precisei, eu particularmente ali, por estar, né, na frente das câmeras todos os dias, eu precisei de alguns meses para encaixar. Para dormir e acordar sem o coração disparar quando toca meio-dia, 7 da noite, porque tem isso, né? Os horários dos ao vivos sempre disparavam o meu coração. Parece que o nosso corpo já estava acostumado. Foi o rompimento, digamos que a conversa mesmo de tomar a decisão de sair do jornalismo diário foi em 2019, que a gente começou a conversar, né, sobre o mundo pós-TV diária, né? Aí veio a pandemia em 2020 e tal, e a gente acabou ficando mais um pouco. Aí veio 2021 e veio 2022, uma outra tragédia climática que foi em Petrópolis, que é na região serrana do Rio, né? Foi um parênteses. 2011 teve aqui na região serrana, aquela né, mais famosa, acho que foi a primeira que aconteceu no Brasil para que os olhares pudessem se voltar para as questões climáticas. Então, acho que assim, o que aconteceu na região serrana, observando isso tudo, né, em 2011, foi um case para os próximos, porque foram vários depois disso, em menor escala, mas a última que a gente pegou foi em dezembro de 2022, em Conceição de Macabu. Né? Foi, porque às vezes é isso, né? Em grandes ou pequenas proporções, a atividade climática, né? As mudanças climáticas, elas estão interferindo em vários lugares. E eu acho que era esse o papel que a gente queria também, é dar o contraponto. A gente não quer mostrar o problema, a gente quer mostrar a prevenção, como a gente cuida da natureza, como que a gente, né? Como é que a gente traz para as pessoas um olhar para que isso não aconteça, ou para que, se for acontecer, as pessoas tenham mais percepção. Para saber lidar com a Porque tem que saber lidar, essas mudanças climáticas estão acontecendo. Acho que isso no jornalismo a gente acabou trazendo um pouquinho, né? Que a gente gostava de muito informar exatamente isso, a conscientização. Para frente. E é para as pessoas mudarem também a chave da preservação, né? Tá na sua mão, né? Tá com todo mundo a preservação para isso não acontecer. Eu acho que no jornalismo a gente sempre trouxe muito essa pauta também, né? De conscientizar de uma forma um pouco mais falada, de um pouco mais simpática, né? Em cima mesmo de um fato, às vezes, muito complicado, e tentar trazer ali uma coisa mais tranquila, mas sempre colocando a conscientização. Eu acho que geral. Acho que o casal aqui, ele quer sempre deixar sempre assim, quem somos nós, mas assim, pra gente deixar um legado, sempre, sabe? Em qualquer fala, em qualquer ação, em qualquer imagem, em qualquer entrevista, sempre deixar uma reflexão. Eu acho que isso a gente sempre busca muito, né? Isso. Deixar sempre uma reflexão posterior, sabe? E uma forma boa de fazer as pessoas refletirem é sumir um pouco. Assumir um pouco, né? Sumir. Porque aí agora a gente apareceu com um documentário e tá tendo uma boa audiência, porque as pessoas querem ver o que a gente tá fazendo. Então, acho que essa é uma boa ideia também. A gente ficou desaparecido um pouco, agora todo mundo quer ver o que tá fazendo, então o documentário tá tendo uma ótima audiência por isso. E é um carinho na rua, né? Até hoje, né? Tipo, cadê você, Luciana? Eu gostava de você na televisão. Aí a gente fala, agora a gente tá no canal tal, YouTube, com isso e tal. Que dá para entender, porque foi uma troca, né? Foi uma troca com a sociedade. As pessoas ficaram um pouco sentidas também, Sim, a gente eu também acho. ficou, sabe? De sentido no... Poxa, por exemplo, Festival de Inverno, né? Que é uma coisa super legal, gente. Festival de Inverno, uma coisa maravilhosa. Que fazer e assistir, que eu via muitas vezes vocês ali sentados. A gente ia feliz, assim, mais feliz, né? Eu acho que uma coisa que sempre existiu entre a gente, porque como a gente se conectou no trabalho, né, pela admiração profissional mútua, eu acho que quando a gente fazia assuntos que a gente gostava, que estavam dentro do escopo do que hoje é o que a gente está levando para frente, nunca foi trabalho. Então, assim, de verdade, quando a gente ia entrevistar pro Festival de Inverno, óbvio que a gente seguia depois e já ficava lá. Ou às vezes fazia aquele bate e volta, ia entregar o material, porque às vezes tinha que entregar e já voltava imediatamente. Porque a gente queria estar junto, né? Fazendo parte disso tudo, porque é o que eu falo, é a cultura que deixa legado. Olha só, eu não podia deixar isso aqui servir, não como justificativa, mas todos que estão agora nos vendo, nos ouvindo, porque nós também estamos no Spotify, quer dizer, é o único programa aqui da TV que também está no Spotify, então acho que vale a gente dizer o seguinte, acho que era necessário a gente, não é passar a limpo, mas a gente vai voltar um pouquinho para que a gente possa hoje trazer essa atualização aí com relação a vocês, que são aí queridos aí por todos os cantos, né?
E aí, por muitos anos a gente fala às vezes que são legados, né? Mas é uma forma diferente, né? E uma personalidade de cada um. E vocês emprestaram isso, você ali por trás, né? Sim, sim. E você ali na linha de frente, mas é um time, né? E aí, de repente, eis que ressurgem Luciana e Davi, agora como cineastas e fazendo cinema, fazendo e tal. Documentário. O que que... Então, já se falou que vocês tinham desejo de muitos anos. Isso. Então, o que que é o documentário e o que que é o Viação Canela? Vamos começar a contar. Temos aí 35 minutos para nós falarmos disso. É muito rápido, né? A gente fala muito. Vamos focar no Viação Canela, que eu acho que é... O que que é o Viação Canela? Não diria cineastas, né, Davi? Diria documentaristas. Vamos... Tá. Acho que ainda, né? As montanhas são cinematográficas. São cinematográficas, Mas assim, bom, dentro desse processo, então, de transição de carreira, quando a gente efetivamente se viu vamos dizer, seguindo carreira solo, nós dois, a gente criou a nossa produtora e o nosso ideal principal era trabalhar com projetos. Projetos que fizessem sentido dentro dessa perspectiva de cultura popular, cultura ancestral, e a sustentabilidade, ela passa por isso tudo, né? Não tem como você pensar num futuro se não tiver sustentabilidade hoje. Então, a gente, pensando nisso tudo, Viação Canela, ele é um projeto que em 2004, quando eu ainda era estudante universitária, lá em Juiz de Fora, na UFJF, eu e Caru Rezende, que foi a diretora de produção desse projeto, a gente criou um projeto universitário, audiovisual, para que a gente pudesse mostrar as belezas ali no entorno de Juiz de Fora. Ibitipoca, Tiradentes, Carrancas, viemos a Teresópolis, aqui na região serrana também, fizemos 18 episódios numa TV a cabo, lá de Juiz de Fora, com o patrocínio de uma grande empresa que... Ela está em Juiz de Fora, mas é uma empresa multinacional. Isso foi muito legal. E meu pai até sempre falava, o que você conseguiu aqui em Juiz de Fora, universitária, minha filha, você consegue em qualquer lugar onde você estiver. E eu sempre ficou na minha cabeça essa vontade de trazer o Viação Canela de volta. Quando a gente foi, então, para carreira solo, nessa mesma perspectiva, desse mesmo momento, desse mesmo contexto, veio a Lei Paulo Gustavo, que é a lei de incentivo ao audiovisual, foi uma lei emergencial, que a gente pegou a lei do Estado, né? Tiveram as leis municipais e a gente foi à lei do Estado, através da economia criativa do Estado. E aí, quando a gente foi aprovado no Viação Canela, na lei Paulo Gustavo, com o Viação Canela, começou aí sim, então, um novo processo de trabalho da Luciana e do Davi com a Caru, que é a produtora... Ela é produtora executiva do projeto, e o Russan, marido dela, pesquisador e roteirista desse projeto também. E a gente resolveu trazer o Viação Canela, que num primeiro momento era um programa focado em turismo ecológico, uma perspectiva muito nova que existia lá em 2004, né, e tal. A gente trouxe uma nova roupagem, trazendo o maior potencial de biodiversidade que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, que é o Parque Estadual dos Três Picos, é a maior unidade de conservação estadual do estado do Rio de Janeiro. Ele faz um corredor de ligação entre as principais unidades de conservação no norte e no sul do estado, e ele está nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Cachoeiras de Macacu, você tem um potencial hídrico, cachoeiras a valer, e aqui o núcleo de montanhismo, que tem os Três Picos, Caixa de Fósforo, as montanhas mais importantes do Brasil, eu poderia dizer que estão nessa região. Daqui a pouco, eu não sei se eu queria chamar o Davi, para o Davi já chamar o Marconi para começar a ver o que... Acho que a Luciana, ela colocou 100 imagens, já encantou, né? Ai, que bom. O descritivo dela. Agora vamos lá. Davi, não, é com você agora. Agora fala gente, já começa com essa imagem. Aqueles são os Três Picos lá atrás, né? E esse dia, assim, Deus reservou pra gente, porque as nuvens ficaram abaixo dos Três Picos. E o pico maior, e quando a gente acabou de gravar, as nuvens subiram, e os Três Picos subiram. São mais de 2.300 metros. Foi um acordo com São Pedro. Um acordo com São Pedro, foi uma locação com São Pedro, né? Essa é a Caru, né? Que é essa que se formou com a Lu. E interessante aí que nesse ponto a gente está no Alto do Caledônia, de frente para os Três Picos. Então, no Pico do Caledônia, onde você tem a melhor vista para os Três Picos ali, e o Pico da Caledônia também é um dos pontos culminantes da Serra do Mar, né? Dos Três Picos ali, o pico maior, que é o mais alto, ele é o ponto culminante da Serra do Mar. Então, a Serra do Mar que sai lá de Santa Catarina e vem para cá... Sim. Esse já é, né, o Cachoeira de Macacu, né? Essa é a gestora do parque, ela é uma mulher.
a gestora do Parque Estadual dos Três Picos, Olha que, aliás, deu toda a abertura para a gente fazer o documentário. Esse é o poderoso Jequitibá, né? São mais de 1000 anos aí, sabe? Mas o documentário... as pessoas, né? Mas o documentário, então, ele foi escrito e tal, com que perspectiva, o que vocês buscavam, só para que a gente pudesse, o roteiro, para que a gente possa entender e você passar. Sim. Dentro dessa perspectiva de que o turismo sustentável... Daqui a pouco o Marconi volta com as imagens. Tranquilo. Então, dentro dessa perspectiva de que o turismo sustentável ele já é uma realidade, eu falei, é um assunto corriqueiro, porque se não houver sustentabilidade no processo turístico, seja em áreas naturais ou não teremos turismo por muitos anos, né? A gente precisa ser sustentável em todas as ações. E partindo desse pressuposto, então, que o turismo sustentável já é uma coisa conhecida, a gente queria entender como que as comunidades, no entorno dessa unidade de conservação, né, que é, no primeiro momento, uma unidade de conservação, quando lá, há 20 anos atrás, começava a se falar sobre unidade de conservação, o parque, era tudo muito numa restrição, tudo muito punitivo, e hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, as unidades de conservação entendem que é necessário ter essa conexão com as comunidades no entorno. E aí a gente percebeu que nas comunidades do entorno, das áreas de conservação, onde o turismo sustentável é presente, são as mulheres que movimentam a economia. Eu queria voltar, e aqui a gente tem por prática, quem está do lado de lá, muitas das vezes a gente fala de fazer um nivelamento. Sim. Então você falou em termos que a gente tenta trazer esse termo um pouco mais para o chão, porque a gente, naturalmente, vem com a perspectiva de que quem está lá está sabendo. O que é turismo sustentável? Tá? Por exemplo. Então, porque às vezes a pessoa fala passou batido, passou, mas eu não entendi bem, já ouvi essa palavra, mas ninguém me deu atenção com relação a... O que é turismo sustentável? O que de fato é o turismo sustentável? Na prática, é tudo muito sutil, né? Sutil, porque assim, eu acho que a conduta sustentável, ela é da pessoa e que vai para todas as práticas que ela faz. Então, ser um turista sustentável é primeiro você evitar o maior impacto possível no ambiente onde você está. Ou seja, conhecer onde você vai para que você possa agir de uma maneira menor de atrapalhar... Menor interferência possível. Menor interferência, né? Por exemplo... No Parque Estadual dos Três Picos, numa área natural, é muito fácil a gente perceber isso. Não vou deixar um lixo no chão, não vou carregar uma pedra para casa, não vou carregar uma mudinha, não vou acender uma fogueira. Não vou levar um aparelho de som e tal. De forma alguma, nem na praia do Rio de Janeiro a gente pode fazer, né? Porque são ambientes que a gente precisa respeitar. Alguns drones a gente não podia subir também por causa do barulho. Esse respeito com o ambiente onde você está, é você não deixar nada e não carregar nada a não ser fotos e experiências. Isso é uma prática que, assim, leva-se para todos os lugares. Que aí você fala assim, vou fazer compra lá na 25 de março. Você pode ser sustentável nas suas compras em 25 de março, né? Você pode procurar um bom fornecedor para suas compras, saber de quem, para onde, de onde vêm as coisas que você está comprando, onde você está investindo. E aí, quando a gente fala sobre essa economia que gira em torno do parque, você tem ali pessoas que têm o seu empreendimento, que tem o seu negócio, né, o seu restaurante, por exemplo, mas que para manter o ambiente do jeito que está, ela precisa ser uma parceira. Ela precisa ser sustentável no negócio dela, ou seja, ter uma boa captação de lixo, não deixar, não fazer aqueles absurdos, né, que as pessoas fazem de interferência, cortar árvore, aquilo outro, para manter aquele ambiente do jeito que está, para que as pessoas possam continuar indo. Então, acho que a sustentabilidade passa por isso, pelo respeito do lugar onde você vai visitar, e num ambiente natural isso fica muito evidente. E o Viação Carela, a gente foi atrás desses personagens, né, que mantêm essa cultura sustentável, né, que são pessoas que estão lá, que nasceram lá, né, como a Tenilza, que foi uma das nossas personagens, que é uma chefe de cozinha maravilhosa, que é dentro do Parque dos Três Picos, onde tem truta, onde tem trutário. Era o arco-íris, né? Coisa maravilhosa. Só a truta já nos traz que você tem truta e tem uma água sensacional, limpa, sem nenhum... Só para explicar, é o seguinte, é um restaurante que tem lá no Três Picos, em que tem lá o criatório, e a truta que você pede, aquela truta já vem dali, fresquinha. E tal, fresquinha, num processo bacana. Ela e a família dela que trabalham, ali. Então é uma experiência, não é só ali, não é um restaurante. Não. É uma experiência. Você sai alimentado não só fisicamente, né? Mas de alma também, né?
É maravilhoso. E fora né, aquela que faz a escalada também. Isso, a gente mostrou, né? Por exemplo, a prática da escalada, né? E muitas pessoas vão falar assim, mas a escalada, ela tem impacto, tem um gancho na pedra lá, né? Assim, eu não sou especialista em turismo sustentável, isso é importante dizer. Mas eu acho que toda vez que você faz algo com propósito, né, de preservar, de se conectar, de estar ali no ambiente, porque por mais que a escalada tenha os ganchos na pedra, não vão 30 pessoas subir na mesma via, então um por vez, é aquela coisa, né, assim... E exige um preparo também, que não é fácil, né? É aquela proposta de vida devagar, que a gente tem que buscar nesse momento. Eu acho que a sustentabilidade passa por aí. É você, um turismo mais devagar, experimentando cada coisa e tendo propósito em cada coisa. E aí vocês definiram como locação os Três Picos, a reserva, né? A reserva estadual de Três Picos. Isso. Sim. E a partir daí, vocês foram num processo de imersão, né? E eu posso falar porque eu já estive lá, quer dizer, e vi o que vocês estão falando, eu consigo. Fechando aqui os olhos, eu estou vendo. Estive lá na pousada do Márcio, né? Do Márcio Coyote. Sim. E à noite ele ficou me mostrando, inclusive, a Via Láctea. Né? Maravilhoso. E me mostrando também aquele pessoal na pedra escalando e que paravam no meio da pedra para descansar. Eu falei, isso não pode ser possível. Abre uma rede, vocês vão falar aqui, abre uma rede com aquela lanterninha e tal. Mas aí vocês definiram essa alocação. E aí partiram para campo. E aí fizemos uma imersão antes das gravações, né? A gente foi com a Caru e o Russan, que fomos juntos para sentir um pouco o que a gente podia... Mergulhar mesmo, né? Sentir mesmo o ar, sentir o vento, sentir as pessoas, para saber como é que a gente ia colocar isso, como é que a gente ia colocar essa emoção no vídeo, né? O que a montanha a montanha está falando com a gente, que ela conecta com a gente conecta com a montanha, né? Então esmiuçar, trazer aquilo, né? Tirar do melhor, né? da montanha, das pessoas e colocar no Viação Canela. E a gente escolheu os Três Picos justamente por isso, né? Que é uma área muito preservada, né? E já posso até adiantar aqui com o pessoal do Parque Estadual dos Três Picos, que tem as unidades, né? Que fazem um trabalho sensacional e foi um parceiraço do Viação Canela para executar o documentário. Né? Eu acho que o Parque Estadual, a gente precisa falar isso, assim, o Parque Estadual dos Três Picos, acho que através da Maria Alice, que é a gestora do parque, e também do Rominique, que é o coordenador aqui do Núcleo de Montanhismo, assim, parceiro. O Rominique desde sempre esteve à disposição para abrir os caminhos. Inúmeras conversas com o Rominique. Né? Várias conversas. Apaixonado, né? Ele teve apaixonado. Eu estive lá também, recebeu muito bem, né? O time dele recebeu muito bem. Então, assim, ele foi uma fonte importantíssima. Né? Quando a gente falou com ele que o nosso intuito era falar sobre as mulheres, a prática de mulheres ali, justamente por causa disso, né? Porque assim, igual a gente estava falando, quando a gente percebeu que toda economia que gira em torno dessas unidades de conservação, dessas áreas, há sempre uma mulher à frente, a gente entendeu que são elas que contam essas histórias. São elas que mantêm a economia criativa no entorno desses lugares e mantendo a sustentabilidade, a preservação. O caso da Tenilza, por exemplo, uma mulher que é filha dos Três Picos, que decidiu ficar ali, porque ali ela pode cultivar a truta dela, oferecer para os turistas e conhecer o mundo estando ali. Ela fala isso no documentário. Eu conheço o mundo estando aqui. Vem gente do mundo inteiro aqui. Aí você tem a Nina, que é uma menina... filha de escaladores, sobrinha de escaladores, que tem a primeira escalada que ela fez foi no Capacete, que é um dos Três Picos, né? Sim. E aí ela fala sobre o que a montanha, enquanto um lugar onde você se agarra para subir, o que isso transforma nela enquanto pessoa. Então, assim, o que a gente quis trazer é essa relação, é o que a gente interfere minimamente no ambiente, mas o quanto que o ambiente interfere na gente. E sob um olhar feminino. E o Viação Canela? Vocês estão falando de Viação Canela, porque intimidade, nome, né? Ainda não. E o pessoal está lá para Viação Canela, que tem lugares aqui no Rio, como, por exemplo, aqui em Friburgo, que a gente fala, vai de quê? Vou de Viação Canela, ou vou a pé. Né? Então, só essa gira. Mas explica por quê, o que é Viação Canela e por que Viação Canela. Eu acho que foi exatamente esse o propósito, porque lá atrás, há 20 anos, né, quando a gente... fez na universidade o projeto, a ideia era essa, era descobrir roteiros que se fizesse a pé. Para não ir de carro, para não ir de ônibus, para não ir de moto, para minimizar o impacto. Porque eu acho que a pé é a melhor forma de você minimizar o impacto. Porque né? todo mundo ter uma identificação também, não fica aquela coisa impossível de você... Se você viu ali, você é capaz de ir lá também, sabe? A gente não colocou nada assim, nós subimos a montanha e fizemos...
Não, é uma acessibilidade para todos. Isso. Para todos mesmo. Desde sempre, eu acho que é essa a questão. O Viação Canela, né? O Viação Canela era para isso, assim, né? Pra gente imaginar que todos podem ir a partir das suas próprias pernas. E vivendo o Viação Canela enquanto documentário, porque quando você vai fazer um documentário, você não tem um roteiro fechado. Você sabe o que você vai ver diante dos assuntos que você elencou, mas você não sabe o que vai acontecer. E aí, assim, você até quer pedir... Mas por que o nome? Por que o nome Viação Canela? Por causa disso, Viação Canela. Vou de Viação Canela. Vou pra onde? Vou subir aquela montanha. Mas como é que você vai lá? Vou de Viação Canela. Vou chegar, sei lá, vou na pousada do fulano, comer uma broa, comer um peixe. Vou de quê? Vou de Viação Canela, porque lá eu chego a pé também. Mas só que no Viação Canela a gente percebeu que as pernas e até os braços também, eles são capazes de levar não só a pessoa que quer ir, né? Eu mesma querendo ir com a minha própria perna. A gente pôde mostrar a força do coletivo para levar outras pessoas. E aí a gente pôde ver o quanto que a montanha é mais inclusiva do que poder ir a pé ali, né? Porque como é que Ela cadeirante... não é excludente, né? Não, mas como é que um cadeirante vai até o Pico da Caledônia? Através de mãos, braços e pernas de canelas de outras pessoas. E a vontade da pessoa, né? Que a gente teve com 2 cadeirantes, né, no documentário. E elas trazem pra gente uma lição mesmo. Assim, até algumas pessoas que assistiram, tipo assim, gente, foi uma, né? Olha, essa foi uma... Pode soltar foi sensacional essa parte. Marconi. Isso aí foi Essa é a Michele, uma personagem, né? que foi levada através de um projeto de voluntários, que eles fazem essa corrida numa cadeira de rodas adaptada, chamada Juliette. E aí essa é a escadaria, são mais de 600 degraus para atingir o cume do Caledônia. 2.300 metros, é isso? 2.200? Eu esqueci a altitude do Caledônia, mas é bem alto. É mais de 2.200. Na casa do 2.000, com certeza. Não, mais de 2.200, Aí a gente chegou lá no topo com ela, né? E essas pessoas maravilhosas que levaram ela lá. Isso foi muito emocionante de presenciar. Foi de arrepiar até agora, de novo, né? Eu acho que foi um dos pontos altos do Viação Canela, porque é isso, né? É um projeto que parte da ideia de você ir a pé. E foi até que no dia que a gente estava fazendo essa gravação, falaram, né? É o projeto Viação Canela. É muito lindo. Essa é a Caru. A Caru teve a benevolência de ir lá entrevistar ela no pico, no ponto mais alto. Eu fiquei de longe olhando. Porque... É muito lindo. Poxa, eu convido a assistir mesmo. Quem tá aí agora, né, tipo, vendo o Zoom Debates... Pode já se ligar. Aonde que tá o... Só pra gente botar... Só espera acabar a entrevista aqui, né? Então, peraí, não diz onde que tá, não. Exatamente. Deixa pra falar no final. Isso. Acabou a entrevista, depois... Já vamos falar o seguinte. Isso. Porque hoje em dia é assim, a gente tá com o celular, daqui a pouco tá em outra, né? A gente vai embora. Né? Aí vocês foram pra lá... Essa é a Tenilza. Linda demais. Aí vocês rodaram lá e foram buscando personagens que pudessem... E vocês... trouxeram, eu vi, nós falamos em sustentabilidade, que aqui tá, agora tá certo. Aí vocês foram buscar personagens femininas. Sim. Né? Que estivessem conectadas. Mais uma vez, quer dizer, em que momento vocês definiram que o propósito seria buscar essa coisa da valorização dessa mulher que pudesse estar ali? Como é que foi isso? Como é que surge isso? Porque o que me vem aqui à mente é o seguinte... que nesses locais, quer dizer, a presença do homem masculina, ela é muito mais forte, né? E teria uma presença que poderia ser mais marcante até na cabeça de vocês, mas vocês não, vamos inverter essa lógica. Eu acho que é justamente por isso, acho que esse recorte, né, vamos chamar assim, quem trouxe pra gente essa ideia foi até o pesquisador e roteirista Roussan Fadel, que é da equipe. Ele entendeu nesses debates que a gente estava tendo, né, justamente por eu trazer essa ideia de que são as mulheres que tocam a economia. Ela que faz o artesanato, ela que faz a comida, ela que recebe o turista numa hospedagem. Sim. Há sempre a mulher em primeiro plano. Claro, casais, né? Muitos casais, a gente teve lá com pessoas que trabalham junto, mas é sempre nesse propósito, né? O homem está na sua atividade, às vezes na lavoura, e a mulher está fazendo a comida que vai oferecer para o turista que está descendo do pico, ou o quitute. Então, assim, ela está sempre ali movimentando a economia criativa para essa nova visão de visitantes e turistas ali
não só nessa região, né? Eu acho que em todo o Brasil, quando você fala de turismo em áreas naturais, turismo rural, há sempre mulheres à frente Começa o trabalho dentro de casa, né? Sim. Até para que o homem possa estar num ambiente ali de fazer alguma coisa, né, para fora, tem a mulher dentro de casa dando esse background e esse suporte. É o famoso trabalho que não aparece, né? E mantendo a coisa, a roda girando economicamente. Isso que mais me chamou a atenção. É a mulherada que mantém a roda girando na economia. Então, vamos, mais uma vez, contextualizando. Um documentário, Viação Canela, nasceu lá atrás, quando a Luciana estava ainda na faculdade, e aí chega em Friburgo, depois que eles viram a chave, ela casa, depois de 17 anos aqui de TV, afiliada da Rede Globo, aqui na região, e partem para um projeto através da Lei Aldir Blanc. Paulo Gustavo. Desculpe, Aldir Blanc é hoje, né? Lei Paulo Gustavo. E aí definem que o Parque, a Reserva Estadual de Três Picos seria ali o campo para vocês. Agora, eu queria que vocês passassem o seguinte, já falamos então da sustentabilidade, falamos da mulher, e agora vamos falar do que vocês encontram. Vocês falaram dessa conexão que aquela área dá. Sensacional. Tá? O quanto hoje vocês... Naturalmente, aquilo transforma, né? Claro. Transforma. Mas aí vão trazendo curiosidades que vocês encontraram no decorrer, curiosidades que podem ser, às vezes, muito positivas e não tão positivas, mas os enfrentamentos que vocês foram se deparando ali. Eu acho assim, o Parque Estadual dos Três Picos, nesse período que a gente está na região, né? Eu estou aqui há 17 anos, ele evoluiu demais em termos de informação, de trilha, de orientação, sinalização, orientação. No núcleo Jequitibá, que é em Cachoeira de Macacu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde tem o Jequitibá de mais de 1000 anos de existência, ela é a maior árvore da Mata Atlântica. 1000 anos. A estimativa é de que ela tenha em torno de 1000 anos, até mais, que o pessoal fala. Ela tem 40 metros de altura, né, no documentário a gente já virou vê até isso. abertura de novela, né? O Jequitibá, né? O Jequitibá Rei, né? Do querido, como é que é o nome dele? Zé Inocêncio, na novela Renascer. Barbosa, né? Isso. Foi, inclusive, gravado no mesmo lugar. Sim. Mas eu acho que essas coisas que a gente viu o parque evoluir em termos de acesso às pessoas, de trazerem as pessoas para o parque, a conexão com a comunidade foi muito legal, porque eu acho que assim, a gente gravou numa escola na região dos Três Picos, onde as crianças convivem com os Três Picos, e para elas isso acaba ficando banal, né? Sim. Mas hoje em dia, com o trabalho do parque lá, as crianças estão começando a ter interesse em permanecer, em multiplicar a ideia de conservação. Então, acho que essas coisas, além disso que a gente já citou, que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção no documentário, foi a inclusão da natureza mesmo. As cadeirantes, as duas mulheres cadeirantes que foram viver desafios na natureza que eu não poderia achar possível, né? Mas é possível. Uma cadeirante fazer um rapel lá em Cachoeira de Macacu, uma cadeirante ser levada até o ponto culminante do Caledônio. Eu acho que isso, para mim, foi o mais interessante do documentário. Davi, imagem. Vamos falar de imagem. Marconi, vamos ali. Agora vou chamar quem sabe faz ao vivo. Isso aí, começa a procurar imagens aí que possam efetivamente... Vou dar um spoiler, 16,50. Que possam aí trazer remeter. Mas queria que você falasse das imagens. Você como diretor de imagem, né? Você teve a missão de... Às vezes a imagem fala mais e fala sozinha, né? Sim, esse acho que é o maior desafio, né? Você colocar a imagem sendo ela falada, sem você escrever nada, a pessoa ter aquela percepção de você falar com a imagem e você tá em torno dessas montanhas, acho que fica um pouco mais fácil. Um pouquinho para frente, Marconi. Esse é o Caledônia, isso é maravilhoso. Pode, assim, no 16,50. Esse aí. Não, é mais para frente. 16,50 a gente tinha marcado. Um pouquinho mais para frente. Depois da TNews, o final tem bastante imagem. Tem bastante imagem. Esse foi... A gente subiu também a Cabeça de Dragão, que foi uma outra montanha.
né? Foi uma montanha desafiadora até para subir, né? Foi, acho que, o momento mais... Você falou da questão, qual foram os desafios, que acho que foi um dos maiores desafios... Para fazer imagem, né? Para fazer imagem, foi a cabeça de dragão, porque ela exige um esforço físico um pouco além, né? Mas foi muito legal. E chegar lá em cima e você respirar e você focar, você... Como eu estava falando até no início, né? Você saber certos horários para fazer tal imagem, porque às vezes uma imagem meio-dia, você vai fazer 3 da tarde, ela não vai dar aquele sentido que a montanha está precisando, né? Por quê? Porque, como assim? Por que meio-dia e 3 horas tem que ser? Porque, tipo assim, né? Eu volto de novo ali na Tenilza, né? Meio-dia era o horário que a gente tinha que gravar lá, porque o sol era o melhor sol, o sol que preenchia toda a imagem, né? Então, esse desafio do melhor horário, para você sombrear menos, para você clarear um pouco mais. Essa foi a cabeça de dragão, né? Isso foi enrolado. Dá para subir, gente? Dá para subir, mas é um desafio. Foi uma vez. É um desafio. Eu fiquei de longe lá vendo, fui lá no Vale dos Dedos e fiquei fotografando lá, porque não era... Mas é assim, é um visual muito legal. A gente não levou drone nesse dia, não teve como levar. A gente levou uma câmera 360, que é essa imagem. Mas tem escalada ali, essa caminhada... Olha, te falo que não chega a ser uma escalada, mas você não consegue ficar com o corpo ereto, não, né? Tem hora que você fica meio agachado. Eu nem sei se seria uma escalaminhada, mas pra mim foi quase. Foi. Aí foi legal conversando com o apoio do pessoal do parque, são os guarda-parques. São os guarda-parques, Márcio José da Silva. Mas o Marcinho para íntimos, e ele que faz essas placas do parque. O Marcinho é um artista que faz as placas de sinalização do parque, todas entalhadas na madeira, e ele fez uma placa pro Viação Canela, que ele deu de presente pra gente. A gente não conseguiu explicar isso exatamente no documentário, mas assim, foi lindo de receber. Capacete, né? E só pra fechar essa questão das imagens, né? Não é que fica mais fácil, né? Mas você está num lugar que você tem uns 3 picos te olhando ali, né? Como é que eu vou colocar isso para a imagem? Na grandeza que existe. Você tem que colocar a lente tal, o que eu faço aqui, qual o ângulo que eu coloco muito teto, tiro o teto, boto mais para a esquerda, para a direita. Então, para você dar sentido, né, às imagens, né? E assim, eu queria aproveitar até esse momento do documentário, que é o final, que passa... Para mim, é o momento que a gente celebra a equipe que esteve com a gente nesse tempo todo, né? Porque eu acho que uma coisa muito importante da gente falar é que no momento em que a gente foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, a gente ficou muito feliz e satisfeito, mas a gente assumiu uma responsabilidade muito grande de uso de verba pública para fazer algo que fosse de relevância para o estado do Rio de Janeiro. E quando a gente foi contemplado com o edital, a coisa que a gente mais priorizou foi a mão de obra, né? Porque primeiro no audiovisual a gente precisa de gente para fazer, para tudo isso acontecer, é bastante gente envolvida. Nossa ficha técnica ficou rodando bastante tempo aí. Tanto na externa quanto tantas pessoas que não foram para a externa também. Da interna, né? Exatamente, editores, né? O pessoal da gráfica, aí tem todos os apoios que foram dados também. Mas num primeiro momento, Roosevelt, eu acho que assim, o que a gente se sentiu com maior responsabilidade foi essa mesmo, de movimentar o setor audiovisual e mostrar que existem novas não, né? Mas outras possibilidades de mercado de trabalho para as pessoas que fazem audiovisual, para as pessoas que fazem jornalismo, né? Porque às vezes assim, o jornalismo ele fica às vezes muito restrito na ideia de que você tem que estar numa redação, de que você tem que estar num ambiente corporativo, né? Para que você tenha ali o respaldo. Não, o jornalista ele já tá, ele tem o ideal dele de vida, de profissional e um campo de trabalho gigante. Bom você falar disso, porque isso não é que é a quebra do mito, né? Mas eu acho que é importante, principalmente para quem está buscando fazer jornalismo, ou para quem está fazendo jornalismo, ou para quem já fez jornalismo, que às vezes não encontrou essa coisa de eu fiz jornalismo para poder estar frente às câmeras e aparecer, entrar na casa das pessoas todo dia e ver que é muito... não é que seja somente muito mais, né? É porque é uma diversidade. Né? Exatamente. Você tem, igual a gente estava falando, o jornalismo diário, ele é importante, mas você tem a informação que o jornalista é capaz de passar com apuração, com correção, com as melhores fontes, buscando os melhores equipamentos. Isso tudo tem que ser feito em todas as áreas, seja num institucional de empresa, seja em produtos que você vai criar de maneira independente. Até porque o telespectador, ele está bem calibrado, né? Hoje o olhar do telespectador é bem calibrado. Ele sabe
quando a coisa tá boa, quando a coisa não tá tão boa. O telespectador ele já sabe? Ele é o primeiro crítico mesmo e tem que ser mesmo. E a gente tem que trabalhar para essas pessoas o melhor possível. Qual o melhor equipamento que eu tenho que mostrar para essa pessoa, para a pessoa entender onde que eu tô, né? Para eu passar a mensagem. Davi, né? Algo que acho que a Luciana, ela levanta uma bola, que é o seguinte: a gente falar de algo que parece às vezes muito distante, que é essa indústria, né? A indústria do audiovisual. Exatamente. Que ela não é somente para aqueles que estão, né, na linha de frente, o quanto ela, com certeza, ela faz multiplicar, né, nessa chamada, porque é uma grande chamada, né, que você faz. Você, além dos profissionais diretos, né, o que você vai... Nossa, eu queria que você pudesse passar. Nós temos 5 minutos. Olha, correu, e vocês vão ter que falar sobre tudo aquilo que vocês não falaram. Meu Deus do céu, tá? Acho que mas quer continuar, né? Quer falar? Não, tá. Ok. Porque eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente pensou nisso, não é fácil você fazer um edital. Não é fácil. É uma extrema responsabilidade, porque é um dinheiro público, que é seu, que é meu, que é de todo mundo que paga imposto. E hoje a gente está devolvendo. Você devolve, mas eu acho que mais que devolver o produto, você tem que movimentar a cadeia produtiva. 80%, mais de 80% das contratações foi de Nova Friburgo, sabe? E Friburgo tem grandes profissionais. A sede do projeto, né? A sede do projeto. Tem grandes profissionais, equipamentos multiprofissionais. Não só equipamentos, como pessoas que sabem. Às vezes você tem um equipamento, mas se você não estuda o equipamento, você não vai tirar o melhor do seu equipamento. Então a gente procurou colocar pessoas de 20, 25 anos de mercado para tentar trazer, não que eu priorizo muito o jovem, né? O jovem, ele, de cara, hoje eu fico pensando rapidinho, se eu tivesse nascido nessa época, eu com 12 anos, eu com um celularzinho na mão, com rede social e tal. Então, tipo assim, hoje é um pouco, entre aspas, um pouco mais direto você ir direto para a comunicação. Tem um celular, tira uma foto, tira uma panorâmica, coloca um efeito depois, aí o melhor, cara, maravilhoso. Seja bem-vindo à tecnologia. Mas você colocar pessoas, como a gente colocou aqui, pessoas de muito tempo de mercado, né? De maturidade, isso ajudou demais no campo, né? No dia a dia das gravações. Isso porque foi muito bom. Entendendo que a Tudo é Batuque é uma produtora registrada em Nova Friburgo, e a gente conseguiu acessar esse edital através dessa produtora que é registrada na cidade, a gente entendeu que a gente tinha que trazer para cá o potencial de produção. Né? Então, assim, eu vou até citar o nome do Marcelo, claro, que é um grande amigo, o Marcelo Castro, que é da Replay Video, acho que é importante falar. Ele, nossa, é um cara que assim, a gente sempre quis trabalhar com ele, a gente trouxe para a equipe. O Rafa Drone, Rafael Pinheiro. E pessoas que agregam não só profissionalmente, mas pessoas maravilhosas, né? Pessoas com estrutura, até emocional, né? Para trabalhar no dia a dia. Que já conhecem o ambiente, sabe assim? Que sabem, igual o Davi estava falando, né? Onde eu vou ter o melhor quadro? Porque é isso, assim, ele às vezes passa batido, mas assim, enfiou em um monte de mato para pegar o melhor take. Foi. Porque ele fala, a montanha é muito... Ela já se apresenta bonita, mas tem alguns lugares que para no meio da estrada, entra no meio de um mato, que de repente abre uma janela que não é todo mundo que tem esse acesso. Então no documentário tem mais... com gente que conhece a cidade, isso, é bom então também. A gente se juntou. O Juran Santos, que é um fotógrafo que tem esse projeto, que foi o estilo do documentário também. Então, Rafael Pinheiro. Eu falei dele. A gente teve, assim, uma galera, fora o pessoal da produção, o pessoal da edição. Guto Soares, eu vou lembrando dos nomes. É difícil ir falando de todo mundo que a gente vai esquecer de gente, mas assim, 20 pessoas. E qual o caminho agora, com esses 2 minutos que nós temos agora? Qual é o caminho agora do documentário? Fala, Lu. 2 minutos aqui, vai encerrar. Um caminho muito rápido, assim, @Tudo é Batuque, o canal Tudo é Batuque no YouTube, que tá lá o nosso vídeo, o Viação Canela está lá desde quarta-feira do dia do lançamento. Você consegue colocar aí, Marconi, alguma coisa depois no vídeo, esse link aí? O documentário tá no canal Tudo é Batuque, né? Então... O canal Tudo é Batuque é onde a gente coloca as nossas produções. Quem tá com saudade da gente, então acessa Tudo é Batuque e vai ver... Tem outras histórias ali também. Algumas histórias que a gente já produziu. É um canal de você no YouTube? No YouTube, Tudo é Batuque. E lá se inscrever. Legal. Cultura popular e ancestral. E a gente costuma dizer que são assuntos aleatórios com muita coerência. E o batuque vem do coração, que é o primordial, né? É onde nós 3 aqui, nós 4, né? O Marconi tá ali, temos a coisa em comum, que é o batuque primordial, que é o coração, né? Que é a nossa Tudo é Batuque. É o que movimenta todos nós, né? Nos move até hoje. Onde tem vida, tem batuque. É o que nos move há 17 anos. Isso também. Mas olha só, cheio de orgulho, eu vou...
lamentavelmente, me despedindo de vocês por hoje, né? Dizendo Gostei que por foi, hoje, hein? dizendo que foi muito gostoso, muito agradável. Eu quero crer que isso está chegando à casa do cidadão, quando a gente fala aqui, porque isso é cidadania o que vocês fizeram. Vocês mergulharam em algo que não era coberto pelo jornalismo tradicional, convencional, e vocês transformam isso em quê? Em lazer, em arte, em entretenimento. E como vocês falaram, algo que eu gostei muito, num momento em que a gente vive tanta dificuldade de entender que o público é algo que pode ter competência, que pode ter legalidade, que tem que ser feito com muito respeito. Vocês fizeram questão de trazer aqui numa fala final exatamente isso, que vocês fizeram isso com muito compromisso. Não é só a questão de ser sério, que todos nós somos sérios, mas é o compromisso, né? De uma entrega, de uma devolução que pudesse fazer. Eu falo sempre o seguinte, ao entrar aqui e ao iniciar o programa, nós entramos, e todos vocês que estão nos vendo, vocês entraram de uma forma, vocês entraram de um jeito. E a gente fala sempre, e é repetitivo, ninguém atravessa o mesmo rio. Exatamente. Por quê? Porque a água passa. A margem é a mesma, mas a água vai passar. Tá? Mas, com certeza, aqueles que entraram e abriram e estão vendo o programa hoje, eles começaram de um jeito. E eles criaram suas expectativas e, por certo, nós estamos entregando. E a gente está saindo, e eles estão saindo, e nós estamos saindo, porque eu estou saindo diferente. Estou saindo alguém transformado, modificado e com desejo de sair daqui correndo agora e ver o vídeo. Muito obrigado a vocês, parabéns, acho que pelo esse presente que vocês entregam à sociedade e o respeito que vocês tiveram e a seriedade, acho que com a qualidade que vocês representam hoje dentro da comunicação brasileira. Muito obrigado pela presença e até uma oportunidade. E a você que esteve conosco agora, até a próxima semana com mais um tema que com certeza será um tema de relevância, onde você entra de um jeito e você sai de outro. Obviamente, muito melhor. Muito obrigado e até lá.